Boa tarde a todos os nossos colegas ETEC do terceiro MDS, Desenvolvimento de Sistemas. Esse é o vídeo introdutório do nosso trabalho de Sociologia sobre os continentes. A gente vai falar sobre o continente europeu. Nesse vídeo a gente irá abordar as seguintes regiões da Europa: Europa Ocidental, Europa do Sul, Europa do Norte, também conhecido como Escandinávia, e Sudeste Europeu, também conhecido como os Balcãs. Essa foi a introdução, pode passar. Então, os países que compõem a Europa Ocidental são o Reino Unido, a França, Mônaco, a Irlanda e a região de Benelux. A região Europa Ocidental é uma das regiões mais ricas da Europa e o sistema de governo majoritário da região são monarquias, com exceção da França e da Irlanda também. A maioria desses países da Europa Ocidental eles já fazem parte da União Europeia, com exceção do Reino Unido e de Mônaco. Mas então, o que é Benelux? Benelux é a união da Bélgica, Holanda e Luxemburgo, um bloco econômico e político que daria início à Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, CECA ou SECA, que precedeu a Comunidade Econômica Europeia, CEE, que futuramente daria origem à União Europeia, EU, e o seu nome vem da junção das iniciais dos seus países. A União Europeia é uma organização política e econômica, composta por 27 países europeus, fundada em 1993 com o Tratado de Maastricht. Embora suas origens estejam na CECA ou SECA, seu objetivo é promover a integração, fortalecer o comércio, a estabilidade política e a paz na região. A UE oferece um mercado comum, permitindo a livre circulação de pessoas, bens, serviços e capital. Muitos países adotam o euro, formando a zona de euro e suas políticas abrangentes do comércio, agricultura, meio ambiente e segurança, coordenadas por institutos como o Parlamento Europeu. A Comissão Europeia e o Conselho Europeu também fazem parte. O Brexit foi uma saída do Reino Unido da UE, ocorrida oficialmente em 31 de janeiro de 2020, após um referendo em 2016 em que 51,9% dos eleitores votaram pela saída. Essa decisão teve grandes impactos nas relações econômicas, políticas e sociais entre o Reino Unido e os países da Europa Ocidental, encerrando décadas de interação e gerando complexas negociações sobre o comércio, fronteiras e direções dos cidadãos. Bom, Mônaco também não é um membro da União Europeia, como o Reino Unido, mas usa o euro como moeda oficial, mantendo uma relação próxima com o UE, ainda que de forma extraoficial. A França, membro fundador da UE, tem grande influência no bloco devido à sua economia robusta e à liderança política que ela tem. É fundamental nas políticas comerciais, agrícolas e de defesa, buscando maior autonomia estratégica para a Europa. Além do mais, contribui para a identidade cultural europeia, promovendo diversidade e patrimônio. Apesar de enfrentar desafios em temas como migração e economia, a França defende uma integração mais profunda na UE. Bom, agora falando sobre os países nórdicos, Dinamarca, Islândia, Noruega, Suécia e a Finlândia, eles são conhecidos pelo equilíbrio entre o desenvolvimento e a economia e a sustentabilidade. Essa região, ela investe em energias renováveis e práticas do urbanismo sustentável. Embora a Noruega ainda dependa fortemente da indústria petroleira, ela é responsável por uma parte muito significativa da economia e pela exportação, o que contrasta com o compromisso ambiental. Esses países combinam a economia de mercado com um sistema de bem-estar social robustos financiado por altos impostos. A política de flexi-segurança permite um dinamismo econômico e estabelece socialmente, garantindo serviços públicos de qualidade. A estabilidade política e o alto padrão de vida tornam a região muito mais atraente para imigrantes e refugiados. A crise migratória de 2015 trouxe desafios ao norte da Europa. Com a pressão sobre esses serviços públicos e a integração cultural, a recepção inicial acolhedora evoluiu para preocupações sobre a capacidade de manter a coesão social. Apesar disso, os países nórdicos seguem comprometidos com as soluções que equilibram o acolhimento e a adaptação nesse novo cenário migratório.
Agora falando sobre o sul da Europa, formado por países como Andorra, Espanha, Portugal, Itália, San Marino e Vaticano, é uma região rica em tradições e diversidade cultural. A religião desempenha um papel central nessas sociedades, sendo predominantemente cristã, com o catolicismo exercendo uma forte influência nos costumes e celebrações. As festividades religiosas, como a Semana Santa e as festas de Santo Antônio, são momentos de grande união e alegria, refletindo a importância da fé na vida cotidiana. Em ambas as culturas, a comida é mais do que uma refeição, é uma forma de celebrar a vida e as relações familiares. Culturalmente, a paixão por festas, música e dança aproxima ainda mais esses dois mundos. Enquanto o samba e o forró embalam as celebrações brasileiras, na Península Ibérica, o flamenco e o fado transmitem emoções profundas. As semelhanças na forma como as comunidades se reúnem para celebrar a vida e a cultura são evidentes, revelando uma valorização comum pela convivência e pela expressão artística. Assim, apesar das distâncias, o sul da Europa e o Brasil compartilham um rico mosaico cultural, unindo religião, culinária e festividades, em uma tapeçaria de tradições que encantam e conectam as pessoas. Bom, agora vamos falar do sudeste da Europa, ou melhor, os Balcãs, o pináculo do subdesenvolvimento europeu. Com a sua paisagem encantadoramente caótica e uma culinária invejável. É a região da Europa mais desenvolvida em temas como instabilidade política, autoritarismo, xenofobia, conflitos étnicos e, claro, uma boa rivalidade religiosa. Essa região fascinante é composta por Albânia, Bósnia-Herzegovina, Bulgária, Croácia, Grécia, Hungria, Kosovo, Moldávia, Montenegro, Macedônia do Norte, Romênia, Sérvia e a Eslovênia. Os Balcãs, uma região que, apesar de tudo, é incrivelmente rica culturalmente. Um lugar que já foi parte integrante do lendário mundo grego, do sublime império de Alexandre o Grande e do poderoso Império Romano, além de outros impérios, sendo mais relevante o Império Otomano, o grande fomentador da discórdia religiosa da região. É uma terra que sempre lutou para se livrar do imperialismo e conquistar a independência, não importando os meios necessários. A Iugoslávia foi durante algum tempo a principal entidade política da região, um país instável que conheceu um breve período de estabilidade sob o comando do Marechal Josip Broz Tito, líder que foi muito importante para a coesão do país. Com a sua morte, a Iugoslávia mergulhou em grande instabilidade. Os eventos mais marcantes dessa época foram os desdobramentos da dissolução da Iugoslávia, nos anos 1990, um dos episódios mais significativos para a região, desencadeando uma série de guerras civis que redesenharam o mapa. Esses conflitos foram impulsionados por rivalidades étnicas e religiosas entre os sérvios, croatas, bósnios e albaneses, resultando em episódios de extrema violência e limpezas étnicas. Agora, Kosovo tornou-se um dos casos mais emblemáticos dessa reorganização territorial, declarando a independência da Sérvia em 2008. Mas os Balcãs não se limitam aos países pós-Iugoslávia. A Romênia, por exemplo, segue com a sua busca pela reunificação com a Moldávia. A Grécia, famosa por sua crescente dívida e pela reputação de caloteira da Europa, também merece destaque. E não podemos esquecer da Hungria, com suas pretensões cômicas de ser um país de primeiro mundo, e sua postura rígida em relação aos refugiados e imigrantes. O racismo nos Balcãs é uma questão profundamente enraizada, reflexo de rivalidades históricas que permanecem vivas e bem alimentadas, criando barreiras quase intransponíveis entre os povos que compartilham mais semelhanças do que gostariam de admitir. A xenofobia não se limita aos seus vizinhos, também é direcionada a estrangeiros e imigrantes. Refugiados e imigrantes do Oriente Médio e da África são frequentemente tratados como intrusos, indesejados, uma postura que reflete as tensões históricas e sociais da região. Os Balcãs são assim uma região complexa, marcada por uma história turbulenta, mas também por uma riqueza cultural que não pode ser ignorada. Bom, a gente vai acabando agora esse vídeo. Antes de terminar, tenho que agradecer a todo mundo que fez parte da gravação desse vídeo, né? Thiago, Davizinho, Pedro, Teto, Pablo. Pessoas muito legais que trabalharam com a gente. A locação que foi aqui na casa do Thiago, né? Nossos estúdios do Donária. Um lugar maravilhoso. Bom, o vídeo se encerra por aqui, infelizmente, para tristeza de vocês. E vai continuar comigo, falando sobre a Europa Central aí com vocês.